Em nosso estudo de hoje, a lição 66 do livro Segue-me, que tem como título Elogios e Críticas. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 17. Se o sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida que se lhe gravita em derredor, certo que desde muito estaria reduzido a um montão de cinzas. Se a terra sofresse com as censuras que lhe são constantemente desfechadas por todos aqueles que a categorizam por vale de lágrimas, já teria descido à condição de um cemitério no espaço. Se a semente rejeitasse a solidão e a morte a que vê relegada no solo, a fim de colaborar no sustento do mundo, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Se a fonte recusasse o regime de mudança incessante e permanente em que é chamada a servir, a vida organizada na Terra mostrar-se-ia confinada a primitivismo e estagnação. Se a árvore só produzisse sobre aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e trabalhemos. Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogio para trabalhar e se a admoestação paralisa-nos as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação que nos enriquece os caminhos, de vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora, chegam sempre de mais alto e procedem originário tão somente de Deus. O título do estudo de hoje: Elogios e Críticas. A gente sabe que os elogios massageiam o nosso ego. Muitas das vezes eles nos dão incentivo para que a gente inicie ou continue uma empreitada. Mas a gente sabe também que ele pode ser motivo de queda muitas das vezes. E a gente sabe que a crítica, ela tem o mesmo valor. A gente esquece que existem críticas construtivas, existem críticas destrutivas. E o Emmanuel faz questão de, mais uma vez, fazer comparação com a natureza para depois mostrar aonde a gente se situa e qual é o nosso papel, aqui, o papel que a gente deve desempenhar enquanto a gente está encarnado aqui na Terra. Ele começa falando do Sol, depois fala do planeta mesmo, da Terra, fala da semente e da fonte, e depois da árvore também. Mas quando ele vem falar, por exemplo, o Sol, se o Sol dependesse da aprovação humana para alimentar a vida, fala, poderia estar reduzido a um montão de cinza já há muito tempo. Porque, né, a gente fica pensando assim, né, as reclamações em torno do Sol, por exemplo, quem reside nas regiões aí mais quentes do planeta, nas regiões de deserto, ou até mesmo ali próximo da linha do Equador, né, você vai ver que a temperatura é completamente diferente e se dependesse da aprovação humana para alimentar a vida, já teria até reduzido um montão de cinza. Depois ele fala do planeta Terra, que a gente sabe que é um planeta que ele está o tempo todo se regenerando, rejuvenescendo. Aliás, nós tivemos aí no momento de pandemia, quando houve o isolamento social, a gente teve praias sendo limpas e a biodiversidade começando a florescer de novo, só pelo simples fato do homem não estar ali participando e ainda naquele processo de poluição com o meio ambiente. Quer dizer, a Terra está o tempo todo se recompondo para ser essa grande escola que a gente está. Mas as pessoas vão falar que aqui é vale de lágrimas e ela já teria descido a condição de um cemitério do espaço. Ou seja, as duas aqui, se uma e outra levassem em conta os elogios que estão recebendo, ou melhor, a crítica no primeiro momento, a crítica que estão recebendo, um teria virado cinza e outro teria virado cemitério no espaço. Aí agora vem o Emmanuel, mas se a semente
rejeitasse a solidão e a morte que vê relegada, olha, as criaturas estariam há muito tempo sem a bênção do pão. Pegou uma situação de bastante adversidade, mas continuou lutando pela sua sobrevivência e também pelo sustento do mundo. Aqui está sendo feito um elogio. E se a fonte recusasse a mudança incessante e permanente que é chamada a servir, a vida organizada na Terra também ficaria no primitivismo e na estagnação. A fonte é um exemplo maravilhoso sempre, né? Quem já teve oportunidade de ver aquele filete de água que se transforma naquilo tudo que a gente vê descendo os morros e depois indo para os rios, é um exemplo maravilhoso. E depois ele fala, se a árvore só produzisse sob aplausos, o fruto não abençoaria a mesa dos homens. Gente, é interessante, porque em tudo deve existir um equilíbrio. A gente vai percebendo nas profissões, no relacionamento pessoal, como o elogio, muitas das vezes, ele levanta o astral da pessoa, principalmente quando se trata de construção civil. A gente vai perceber, às vezes, o pedreiro ele chega na nossa casa, primeiro que a gente normalmente não vai gostar da bagunça que vai ser feita durante o período que a nossa casa estiver em obra. Segundo que essa reclamação é de todos os tempos. O material de obra, de construção, é um material caro, então a gente vive um momento de crise também pelo fato de estar o bolso sentindo bastante durante a obra, e aí a gente acaba jogando os reflexos para cima do coitado do pedreiro. Mas quando você chega para o pedreiro no final de dia de trabalho e fala, rapaz, tá ficando bonito isso, hein? Muito obrigado, ainda dá sua opinião logo depois também, né, para melhorar aqui ou melhorar ali, mas só pelo fato de ter dado uma palavra de consolo, ele vai sair dali feliz, ele fala, o nosso objetivo é esse. Aliás, me lembro até de um amigo que ele fazia como propaganda dele, como pedreiro, ele fala, realiza os sonhos. Em vez de falar, é porque realiza sonhos, é porque você quer construir o seu terraço, eu vou fazer o seu terraço. Enfim, a maneira como a pessoa encara, né, e como recebe também o elogio. Agora, também já participei uma vez de uma instituição em que eu prefiro não mencionar aqui para poder preservar, mas que o tempo todo a pessoa recebia elogio por estar cumprindo aquilo que era a função regulamentar dele. Eu quero parabenizar fulano porque está fazendo isso. Não, mas a função dele é essa. Mas estava parabenizando o tempo todo e criou-se o vício até de utilizar do elogio, até fazendo com que a pessoa ficasse magoada quando não recebesse aquele elogio. Aí ele vem aqui para a gente, obreiros da verdade e do bem, reflitamos nas lições simples da natureza e vamos trabalhar. Vamos agradecer ao louvor que nos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo e aproveitar e com resignação e advertência a crítica que vos dê. Aí depois ele fala, entretanto, a gente não precisa de elogio para trabalhar. Né? Você não vai deixar de trabalhar porque não teve o elogio. Né? E se a admoestação paralisa-nos a faculdade de servir, a crítica pode paralisar a gente, estamos ainda muito longe de compreender o tesouro das oportunidades. E tem que tomar muito cuidado, tanto com um como com o outro, porque a crítica também ela pode destruir um determinado trabalho se você está observando uma pessoa que agora ela está se predispondo a iniciar o seu labor, né? Como todos nós aqui também um dia demos o primeiro passo, e uma crítica que você faz pode simplesmente fazer com que a pessoa abandone aquele trabalho, e depois a gente chega no plano espiritual e fala assim, na hora que ela estava tomando jeito, foi uma palavra maldita, foi uma expressão mal colocada que fez com que ela desistisse. E a gente se sentir responsável por isso é uma coisa muito, muito triste, muito complicada, até porque a gente, atormentado pelo remorso, daqui a pouco vai pedir uma nova oportunidade para compensar aquilo que foi feito com aquela pessoa. Então a gente tem que aprender assim, que tem o valor da crítica, tem o valor do elogio, mas o nosso trabalho, as oportunidades de aprimoramento, de elevação, tudo que acontece com a gente, né, elas chegam sempre do mais alto, vão sempre chegar de Deus. E por isso elas devem ser aproveitadas sempre, mesmo que sejam em silêncio ou que estejam acompanhadas apenas daquele dever íntimo que a gente traz aqui na nossa consciência. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Mais uma vez a gente agradece a Emmanuel.